Então, oi Lilica, oi Lilica, olá pessoal, eu sou a Lilica, professora de gramática e de redação aqui da Oficina do Estudante. Vamos continuar a nossa sequência de aulas sobre redação, estamos falando especificamente de redação nessa nossa série, uma redação bem específica, redação voltada para o vestibular, redação no vestibular, para o vestibular, no vestibular. Lá vem a Lilica com essa história de novo. Pois é, mas eu sempre gosto, sempre prefiro começar a minha fala, seja ela sobre que parte especificamente da nossa sequência, mas sempre prefiro começar a minha fala lembrando do quão específica é essa situação descrita. É específica, inclusive, pelo motivo sobre o qual a gente vai falar, o tema sobre o qual a gente vai conversar nessa aula e nas próximas. Você se lembra da nossa aula anterior? Eu estava comentando com vocês, falando com vocês sobre o projeto de texto. O projeto de texto, ou mapa, ou roteiro de texto, que se integra, que faz parte daquela segunda etapa. Lembram-se do que a gente falou? Encarar uma proposta redacional como um conjunto de 3 etapas. A primeira etapa, a mais importante, a fundamental, é a da leitura. Olhar a prova, lê-la com muita atenção, com muita qualidade, para você realmente entender o que é para fazer, como é para fazer. Lembram-se que a gente separou a etapa da leitura, essa primeira etapa, em 2 subetapas, digamos assim? O primeiro passo era de olhar para a frase temática e fingir que é uma pergunta. E o segundo passo, integrando a primeira etapa, a etapa da leitura, é de ir até a coletânea buscando possíveis respostas para essa pergunta. Procure aí nas nossas aulas anteriores, você vai entender exatamente do que eu estou falando. Então, toda proposta dissertativa, toda proposta redacional, dissertativa, em que há uma frase temática, finja que ela é uma pergunta. Vá para a coletânea buscando possíveis respostas. Essa é a nossa primeira parte, a primeira das 3 partes que precisam integrar, formar um bom comportamento, digamos assim, que se deve ter diante de uma prova redacional de vestibular. Hoje, especificamente, a gente vai falar através de exemplos da parte intermediária, aquela que tem a ver com preparar o seu texto. Depois que você já leu tudo o que tinha para ler, depois que você já entendeu tudo o que tinha para entender, depois que você já colocou em prática aquelas estratégias de leitura sobre as quais a gente falou, agora é a hora de pensar no seu texto antes. E pensar no seu texto antes, como a gente comentou na aula anterior, é super importante. É super importante por vários motivos. Você se obriga a estar dentro do limite de linhas, né? O limite de linhas no vestibular é um dos principais motivos pelos quais a situação descrita é bastante específica. E você se obriga a colocar no seu texto aquelas características próprias e específicas da dissertação, além de outros efeitos colaterais positivos que o preparo tem que ter, que o projeto tem que ter, que, como a gente comentou na aula anterior, não é o rascunho. Lembra-se, eu fui bem clara, o projeto sobre o qual a gente começou a falar na aula anterior, o projeto a partir do qual a gente vai ver exemplos na aula de hoje, não é o rascunho. Já expliquei porque que eu, nessa situação específica, que é a do vestibular, sou contra o rascunho. Já expliquei porque que eu, em vez do rascunho, prefiro o projeto. Agora chegou a hora da gente ver alguns exemplos, né? Me enviaram perguntas, mas como assim, Lilica, projeto? Como assim fazer um mapinha? Lembram-se que eu comentei da metáfora do mapa? Palavras-chave. A ideia do projeto que eu vou mostrar para vocês é de a gente pensar no texto antes e colocar, portanto, palavras-chave, palavras referências que vão me ajudar na hora de escrever para valer a caneta. Ah, Lilica, mas se eu errar, como assim? Passar do projeto para a folha, a caneta, direto? Não tem problema se você errar. Você pode fazer uma rasura, desde que ela seja organizada. Claro que eu não estou me referindo à rasura do branquinho, né? A gente não pode usar o corretivo, é proibido o uso daquele tipo de rasura. Mas colocar um traço em cima, desde que seja organizado, e colocar a palavra correta, seja porque você cometeu um erro de grafia, seja porque você resolveu mudar a palavra, passa um traço em cima e coloque a palavra correta em cima. Não tem problema, não há problema, né?
E quanto mais você faz projetos, a gente vai trabalhar com alguns exemplos, mais você vai perceber que os seus erros vão ser menos frequentes, né? Quanto mais íntimo, quanto mais íntima você estiver com essa ideia do mapinha, com essa ideia do roteiro, tenho certeza, confie em mim, menores serão os seus erros. Está certo? Vamos ao primeiro exemplo? O primeiro exemplo de projeto de texto que eu queria mostrar para vocês foi baseado em um dos temas já cobrados pelo Enem, né? Estamos falando de dissertação, estamos com um pezinho especial no Enem, na prova de redação do Enem. Eu estou me referindo ao tema de 2005, Enem 2005. O tema foi trabalho infantil. A frase temática da prova foi: o trabalho infantil na realidade brasileira. Colocando em prática aquela estratégia de fingir que a frase temática é uma pergunta, a gente poderia olhar para essa frase e pensar em qual pergunta ou em quais perguntas. Vou repetir: o trabalho infantil na realidade brasileira. A gente poderia pensar, por exemplo, na pergunta: por que há trabalho infantil ainda no Brasil? Porque vocês vão de concordar comigo que se a frase é o trabalho infantil na realidade brasileira, o recorte, a frase, parte do pressuposto, parte da premissa de que há trabalho infantil, existe trabalho infantil. Se existe trabalho infantil, mesmo o trabalho infantil sendo ilegal, por que ele existe? Quais as razões, quais os motivos que fazem ainda, infelizmente, haver trabalho infantil no Brasil? E aí a gente tinha a coletânea, você encontra facilmente na internet, procura aí no Google, Enem 2005, trabalho infantil. Você vai ler a coletânea na íntegra e vai perceber que na coletânea havia várias possíveis respostas para essa pergunta. Por que há trabalho infantil na realidade brasileira? O primeiro trecho, por exemplo, trazia o mapa do Brasil com a divisão percentual da quantidade de crianças trabalhando em cada região brasileira. E, lamentavelmente, como era de se prever, a maior incidência de crianças trabalhadoras é no Nordeste brasileiro. Tinha vários dados que podiam fazer com que a gente relacionasse a incidência do trabalho infantil com a situação, com as situações precárias do local, né? Pobreza, miséria, falta de investimento do governo, falta de estrutura, falta de escola. Havia 4 trechos no total. Havia um trecho, por exemplo, que trazia um pedaço do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que todos nós sabemos, todos nós conhecemos. É um estatuto, como o próprio nome diz, voltado para defender a criança e o adolescente brasileiro. E lá nesse trecho estava claro: criança não pode trabalhar, a criança tem que estar na escola, tem que ser educada, tem que brincar. Bom, se está na lei que criança não pode trabalhar, por que será que no Brasil criança trabalha? A gente pode pensar uma outra possibilidade de resposta, que é a velha e famosa diferença entre teoria e prática no nosso país, né? Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Bom, fica aí a dica, procure a coletânea Enem 2005, a frase temática, o trabalho infantil na realidade brasileira. Eu tenho certeza que esse exemplo de projeto que a gente vai ver hoje vai ficar ainda mais compreensível depois que você fizer a leitura dessa coletânea, tá? Antes da gente começar efetivamente a leitura do projeto, vou fazer uma ressalva. A ressalva é a seguinte: como é o primeiro projeto que eu estou mostrando para vocês, o primeiro projeto com o qual a gente vai trabalhar juntos, ele acabou ficando maior do que na prática, do que efetivamente ele é. Como assim, Lica? Explica. Eu sempre uso a metáfora, por mais de gosto duvidoso que ela seja, eu sempre uso a seguinte metáfora: projeto de texto é igual roupa íntima. Falei que o gosto era duvidoso. Não se divide, eu não empresto com ninguém, a roupa íntima é minha, é só minha. Por que essa comparação faz sentido com o projeto de texto? Porque se no projeto de texto eu tenho que colocar palavras-chave, se no meu roteiro eu tenho que colocar palavras que vão servir de referência para mim, para eu transformar em texto depois, o que é referência para mim tá só na minha cabeça, tá só no meu cérebro. Então, só de eu olhar para uma frase do tipo, olhar para uma palavra ou para algumas palavras do tipo sociedade passiva,
Só de olhar para essas duas palavras, eu vou me lembrar que eu tenho que transformar esse parágrafo numa explicação de que a sociedade, muitas vezes por ser passiva, por não cobrar, acaba sendo indiretamente uma das culpadas para o fato de haver trabalho infantil no Brasil. Então, se duas palavras apenas, sociedade passiva, seriam suficientes para mim, para minha reflexão, para eu saber o que eu tenho que colocar no texto, para vocês que não leem os meus pensamentos, não são suficientes. Eu preciso explicitar para vocês o que cada uma daquelas palavras-chave representam. Então, na prática, ele acabou ficando maior do que na vida real. Quando você for fazer o seu projeto, ele será. De todo modo, feita essa ressalva, vamos lá. Olha como é que eu poderia começar uma dissertação que falasse, que tratasse sobre o trabalho infantil no Brasil, ou melhor dizendo, que respondesse à pergunta, por que há trabalho infantil no Brasil? Eu poderia apresentar o meu recorte, que é a função do primeiro parágrafo, falando sobre o Brasil, um dos poucos países que possuem o ECA, mas do que adianta? Há muito trabalho infantil no Brasil, ou seja, a famosa diferença entre a teoria e a prática. Aí eu poderia pegar esse gancho da diferença entre a teoria e a prática para começar a explicar, para começar a argumentar. Por que não se coloca em prática? Por que o ECA não é colocado em prática no Brasil? Porque o governo é ineficiente? Aí eu explicaria por que o governo é ineficiente, porque ele não dá escolas, não dá educação, não oferece todas as condições estruturais e socioeconômicas para que todas as famílias brasileiras tenham as suas crianças na escola. Mas não é só o governo que é culpado pela prática absurda do trabalho infantil, não. Aí eu pegaria esse gancho com esse parágrafo em que eu expliquei que o governo é culpado, pegaria o gancho para o próximo parágrafo, onde eu iria explicar que a sociedade também é culpada, porque ela não cobra, ela não exige que o governo cumpra o seu papel e, dessa forma, não cumpre o seu próprio dever. Aí eu poderia pegar o gancho com o segundo parágrafo no qual eu expliquei por que o governo é culpado para fazer o link com o próximo parágrafo, em que eu explicaria que a sociedade também é culpada. A sociedade não cobra, não exige que o governo cumpra o seu papel e dessa forma ela também não cumpre o seu próprio dever. Ela, a sociedade, peca gravemente ao omitir, ao ignorar o trabalho infantil. A sociedade é muito individualista. Aquele raciocínio do tipo, é o governo que tem que agir, não sou eu, não somos nós enquanto grupo. Aí eu poderia pegar esse gancho de a sociedade ser culpada para explicar um pouco mais e melhor esse individualismo que eu só comentei. Como assim a sociedade é individualista? Poderia relacionar essa ideia do individualismo com a ideia do capitalismo, um sistema socioeconômico vigente, o capitalismo em que cada um se preocupa consigo mesmo, pensando no lucro acima de tudo. Aquele raciocínio cruel, portanto, de que para o lucro ser maior acima de tudo, é interessante que a mão de obra seja barata. E a mão de obra infantil, nós sabemos, infelizmente, é baratíssima. Mão de obra barata, mão de obra infantil, lucro maior. Poderia dar exemplos das carvoarias, das grandes fazendas produtoras que usam criança, infelizmente, nos seus trabalhos. Aí eu poderia pegar esse gancho, através desses exemplos que eu dei, para explicar que as crianças que trabalham não têm nada do que lhes é oferecido, do que lhes é garantido pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança não tem dignidade, a criança que trabalha, a criança trabalhadora não tem perspectiva. Poderia, por exemplo, no meu caso, trazer um conhecimento a mais, extra coletânea, e vocês sabem que as instituições de ensino adoram isso, que vocês tragam para o texto algo extra coletânea que não estava lá. Eu poderia, por exemplo, nesse trecho, falar sobre um documentário ao qual eu assisti, que trata de crianças descascadoras de mandioca no Nordeste do país. Um documentário tristíssimo, obviamente, trata essa realidade tão cruel, tão lamentável, crianças com 4, 5 anos de idade, junto com suas mães, junto com suas avós, descascando mandioca no Nordeste. Poderia falar que esse documentário é um retrato da indignidade humana e poderia pegar um gancho com o tipo de adultos que essas crianças terão. Que tipo de futuro o Brasil vai ter? Não se fala tanto, é inclusive um clichê, né, que as crianças são o futuro do país.
Que futuro será que o Brasil vai ter se as nossas crianças estão trabalhando? Eu poderia terminar a dissertação pensando em Enem, pensando, portanto, na especificidade do Enem. A gente tem que dar uma solução para um determinado problema. O problema é grave, o problema do trabalho infantil. Eu poderia propor como solução a conscientização, a velha e boa conscientização. Um governo e uma sociedade condizentes com a importância e com a especificidade do ECA, para que o ECA deixe de ser apenas letras e vire realidade. Realidade como? Realidade em forma de mais escolas, realidade em forma de creches de qualidade, creches em período integral, locais apropriados, adequados, para onde essas crianças têm que ir, onde elas têm que ficar, locais onde haja brinquedo, onde haja dignidade da educação. Também poderia falar que essas verbas para construir, para transformar tudo isso em realidade, que venha de todas as esferas, de todos os governos, governo federal, governo estadual, governo municipal. Poderia também propor mais punição, se o trabalho infantil é ilegal, se ele não poderia ocorrer na prática, que haja mais punição, que haja mais fiscalização para as pessoas que empregam as crianças no Brasil, tá? É isso, esse é um roteiro, como vocês viram, como vocês puderam perceber, realmente é grande, é o nosso primeiro projeto. Pô, Lilica, mas está muito grande, está quase parecendo um texto todo. Vamos voltar ao projeto? Vocês vão reparar que se eu fosse sublinhando, circulando apenas algumas palavras-chaves, essas palavras apenas seriam suficientes para mim. Mas como eu disse no começo da nossa aula, como eu tinha que mostrar a vocês, explicitar a vocês qual é o meu raciocínio, o que cada uma dessas palavras significa para o meu raciocínio e para que o meu raciocínio se transforme em texto, em escrito, eu acabei tendo que fazer um projeto maior. Mas, por exemplo, olha, no primeiro parágrafo, se eu colocasse apenas Brasil, trabalho infantil, teoria diferente de prática, isso, para mim, na hora de escrever o meu texto, o meu primeiro parágrafo, já seria suficiente. No segundo parágrafo, se eu colocasse apenas culpado, governo, ineficiente, também já seria suficiente. Eu já saberia, na hora de escrever, na hora de transformar em parágrafo, bom, aqui, no segundo parágrafo, eu vou ter que explicar como e por que o governo é ineficiente, como e por que o governo é incompetente e, portanto, como e por que o governo é responsável por haver trabalho infantil no Brasil. Assim como no terceiro parágrafo, se eu colocasse apenas algumas palavras como sociedade também culpada, não cobra, sociedade individualista, são palavras que já seriam suficientes para me orientar, para me guiar, que é a ideia do projeto. Seguindo esse raciocínio, também no próximo parágrafo, algumas palavras já seriam suficientes. Individualismo, capitalismo, lucro, exemplo. Exemplo de uma situação, poderia ser a da carvoaria, poderia ser a da fazenda, que ilustre esse lucro acima de tudo, esse raciocínio cruel do capitalismo. Assim como no penúltimo parágrafo, também apenas algumas palavras-chave já seriam suficientes. Crianças que trabalham não têm nada que é garantido do ECA. E no último parágrafo também, o parágrafo da proposta de intervenção social, algumas palavras já seriam suficientes. Conscientização, ECA virá realidade, mais educação, mais creche, mais dinheiro, mais punição. Então, quer dizer, são palavras que serviriam para me orientar, para na hora de eu escrever a caneta no papel para valer, eu tenho a nítida noção do que eu vou escrever, como eu vou escrever. Como vocês repararam também, um dos vários outros efeitos colaterais positivos do projeto é a minha expectativa de linhas. A gente sabe que um dos motivos pelos quais a escrita no vestibular é tão específica é o motivo do limite de linhas. Eu tenho um limite de linhas a cumprir. Vocês repararam que ao lado de cada futuro parágrafo do meu projeto, eu fiz uma expectativa de linhas? Então, no primeiro parágrafo, que tem a função de apresentar um recorte temático, apresentar o assunto do qual eu vou tratar, 3 linhas são suficientes. E aí eu me obrigo, eu me garanto, Lilica, não vai exagerar, não vá usar muitas linhas no primeiro parágrafo, que serve apenas para apresentar. Não vai exagerar no primeiro parágrafo. Utilize, usufrua das linhas, das poucas linhas que você tem na parte argumentativa ou na proposta de intervenção social.
Repararam que na frente de cada um dos parágrafos, o segundo parágrafo, 5 linhas são suficientes, o terceiro parágrafo, mais 5 linhas, o quarto parágrafo, 6 linhas. Então, eu tenho uma expectativa de, antes de começar a escrever, quanto eu pretendo gastar para cada parte. Isso é essencial, gente, isso é muito importante. Isso evita de eu cair naquela cilada, uma grande cilada, infelizmente tantos alunos já caíram e me relatam tantas vezes. Lilica, você não sabe o que aconteceu, eu estava escrevendo o texto, quando eu vi, eu estava na 29ª linha e nem tinha começado a proposta de intervenção social. Qual é o nosso limite? 30 no Enem. É claro que não vai dar para fazer uma boa proposta de intervenção social em uma linha, né? Sem contar outros relatos do tipo, Lilica, eu extrapolei 5 linhas, extrapolei 6 linhas. Os corretores não vão ler aquelas linhas que extrapolaram o limite. Você precisa ter essa garantia prévia, por isso que o projeto é tão importante. Outros efeitos colaterais positivos, que acho que dá para reparar também no projeto, eu me obrigo, eu garanto que eu estou respondendo a uma pergunta. Eu me obrigo a fazer o link com tudo que eu estou explicando com a pergunta que me foi feita. Então vou explicar que o governo é incompetente, eu me obrigo a lembrar, a deixar clara a relação. Se o governo é incompetente, por isso que há trabalho infantil no Brasil. Afinal, o texto não tem que ser uma resposta a uma pergunta que foi feita? Quando eu faço o projeto, eu me obrigo a sempre fazer esse link, que é tão importante. Vou falar da sociedade, a sociedade é incompetente, a sociedade é omissa? Então, vou deixar claro, já que a sociedade é omissa, já que a sociedade não cobra, há crianças trabalhando. Outro efeito positivo do projeto, acho que vocês separaram também, é a ligação entre as partes. O texto só é um texto quando as partes que o integram são muito ligadas, são alinhavadas. Acho que eu já comentei com vocês em alguma das nossas aulas. A palavra texto tem a mesma origem da palavra tecido. O tecido só é um tecido porque ele é o resultado de linhas muito bem interligadas, muito bem costuradas entre si. Ninguém quer um tecido com buraco, ninguém quer um tecido em que as linhas que não foram muito bem alinhavadas, que não foram muito bem ligadas, acabam causando buracos. A mesma coisa vale para um texto. Um texto só é um texto quando o raciocínio, quando a reflexão, quando a resposta temática é coesa, é alinhavada, é estruturada, é interligada. Com um projeto, eu me obrigo a fazer isso. Então no primeiro parágrafo argumentativo, eu vou falar que a culpa é do governo. Como é que eu vou ligar a culpa do governo com a culpa da sociedade? Eu quero explicar também que o capitalismo é culpado por causa do raciocínio do lucro acima de tudo? Ok, então como é que eu vou ligar a culpa da sociedade com a culpa do capitalismo? Esse é outro efeito colateral positivo do projeto. Como eu disse, lembrem-se, por favor, a nossa ressalva é o primeiro projeto. Eu tenho certeza que quando você começar a treinar, quando você começar a fazer o seu projeto em casa, no começo ele vai ficar grandão também. Mas depois, com o tempo, você vai ficando cada vez mais afiado, vão ser necessárias cada vez menos palavras para você ter um bom roteiro, para você ter um bom guia do texto que você vai escrever. Por essa aula foi hoje, esse é o nosso primeiro exemplo de projeto de texto, Enem 2005, tema trabalho infantil, recorte temático, o trabalho infantil na realidade brasileira. Gente, só para explicitar o óbvio, né? Esse é um exemplo do que poderia ser um texto, não é o único roteiro. Lilica, quer dizer que para um texto ser bom a respeito do trabalho infantil, só se ele tivesse esse guia que você fez? De jeito nenhum. Então, só para lembrar, esse é um exemplo de um projeto de texto. Não significa que seja o único. Foi um guia, foi um roteiro que eu mesma fiz para ilustrar a vocês. Mas existem vários outros projetos, vários outros roteiros que podem ser feitos a partir do mesmo tema, do mesmo recorte, da mesma proposta temática. Fica aí o desafio, faça você um outro projeto, um outro guia, um outro roteiro diferente. Por hoje foi isso.
esse foi o exemplo de texto com o qual a gente trabalhou nessa aula. Não se esqueça de se inscrever, se por acaso você ainda não fez isso. Não se esqueça de enviar comentários, enviar perguntas sobre projeto de texto, sobre guia, sobre roteiro ou sobre outras etapas, sobre as quais a gente vai falar ainda. Digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica.